Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, na net para todo o estado do Rio Grande do Sul e através das nossas plataformas digitais para todo mundo. Você pode interagir conosco aqui no Virando o Jogo através do Facebook. Basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco, mandando aí os seus recados, as suas opiniões. Ou então, através do nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Aí está, é o número do nosso WhatsApp, para que você mande aí os seus recados aqui para o programa. Antônio Bavaresco, Bruno Flores, Otávio Hoffmann e Diogo Rossi compondo a nossa bancada para o debate de hoje a respeito especialmente do Clássico Grenal de ontem, a vitória do Grêmio 2-0, incontestável sobre o Internacional, um Internacional perdido dentro e fora de campo. E me parece que a preocupação maior em relação ao Internacional é estar perdido fora de campo, porque aí, se fora de campo está perdido, não se ajeita nada para dentro do campo. Bom, mas vamos lá, méritos ao Grêmio, que escalou um time novamente com um jogador fazendo o tripé de meio campo, um jogador ofensivo, trazendo o Alisson para fazer a composição e preponderou 90... Quantos minutos teve o Grenal ontem? 100 minutos com os acréscimos? Ou mais? Foi até 40 Não, 95. A melhor que eu ouvi hoje, cumprimentando a todos vocês já inicialmente, tá? Foi da internet. Dessas coisas de gozação que vem. Os memes. Tá? Os memes. Tá? Mas foi um de áudio, não sei se vocês receberam esse. Eu acho que eu sei. De áudio. Acho que eu recebi. Qual é, Bruno? Sobre o hino? Exatamente. Muito boa. Explicação do torcedor colorado na época da derrota. Diz, não, mas nós estávamos indo bem, mas aí acabou o hino e a coisa... Então, o seguinte... As escolhas do Internacional também facilitaram a vida do Grêmio, mas o Grêmio tem todos os méritos aí do 2-0. Boa tarde. Eu acho que ficou muito claro assim como pensou errado o Zé Ricardo o jogo e como o Odair muitas vezes criticado, e eu vi hoje o Diogo algumas manifestações dele lá Aliás, o capitão da IVE estava inconsolável. Mas um pouquinho, o Zé Ricardo é menos culpado do que o Odair naquele 5-0, né? O Zé Ricardo conhece menos o Internacional do que o Odair. Não, eu vou chegar naquele 5-0 que tomou no Grenal, conhecia o Internacional, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Não, exato, tem razão. Bom, o Odair, quando tomou 5, mesmo que tenha sido chamado lá da seleção, não sei o quê, sub-17, se conhecia sub-23, mais os jogadores conhecia tudo do Internacional. O Zé Ricardo está uma semana e está comendo, pelo que se percebe, um pela boca dos outros, né? Só um pouco. O Internacional contratou Zé Ricardo com a seguinte alcunha: o técnico para o Grenal. Não, isso é alcunha. Alcunha. Até por especialista em clássicos, né? Só um pouco. Especialista. É o que era? O quê? Especialista em clássicos. Só tinha perdido mas no Rio. O que ele estreou? Só no Rio. Ele tinha perdido um no Rio de Janeiro justamente da estreia dele. Tá? Então o Flamengo contra o Botafogo. Então é o que contra estreou. o Fluminense contra o Vasco. Queria ver se o treinador do Vasco ia ganhar todos os clássicos aí. Não, mas assim, ó, o Inter contratou o Zé Ricardo porque o Coubatini não tinha estofo para jogar o Grenal. Aí o Zé Ricardo, para mim, ele não errou, tá? Ele acertou no momento errado. Porque o time que ele botou em campo no Grenal tinha que ter jogado contra o Atlético Paranaense. Sim. E o time que jogou contra o Atlético Paranaense tinha que ter jogado contra o Grêmio. Mas se o Grêmio... ele escala esse time, desculpe, Diogo. Não, mas é que se o Grêmio acusou... Se ele escala esse time de ontem contra o Atlético Paranaense, de repente ele ia ter um resultado pior. Mas daí ele aprendeu. Entendeu? Aí ele aprendeu. Entendi. O Grêmio, que é tratado por nós e pela grande maioria dos torcedores, a imprensa, como um dos melhores times do Brasil, se não o melhor ao lado do Flamengo, acusou o golpe pro Flamengo.
O Grêmio acusou o golpe pro Flamengo. Sim. Quando vai lá e escala 3 volantes, Erradamente. um zagueiro lateral. Erradamente, mas acusa o golpe. O Inter, que não vive uma boa fase, não acusou o golpe pro Grêmio. Não é errado acusar o golpe antes de jogar. Mas o Odair Tentar fazia se isso. defender, o Odair fazia isso. Fez em todos os grenais. Não, mas aí Fez em tá. todos os grenais. O Internacional tem O que 0 a mudar. 0, Mas o Internacional tem que mudar esse patamar. Mas vocês tem não que ter podem. jogadores melhores. Vocês Mas podem não, é ficar no contra, mas não é contra o Grêmio, Não. num Grenal que vale o G4, num Grenal na Arena, que o Inter tem que Mas tentar mudar patamar. o erro foi não ter persistido no time, e aí eu concordo contigo, diante do Atlético. E só discordo que tivesse que voltar atrás no Grenal. Tinha que dar confiança para esses jogadores. Como é que esses jogadores vão ter confiança num treinador que chegou ontem, que os escala porque tem jogadores que estão suspensos, como foi o caso lá contra o Bahia? Ou estou enganado? Não, Vocês tá que são certo. repórteres Tá certo. me corrijam. E um machucado. Suspensos. Bom, e machucado. Um importante, Ok. que é o Nonato, que teria jogado... Não, mas o Nonato está machucado. Não, eu sei, mas digo, tu falou em suspensos e mais um que está machucado. Se ele tivesse bom, ele teria jogado. Não, mas eu digo daqueles que teriam condições logo na sequência. Sim. Tá? Ou Contra o por Bahia. terminarem a suspensão, Contra o Bahia. ou porque estavam lesionados. Então, esse time que veio e foi lá nas circunstâncias contra o Bahia, ele tinha que, para esses jogadores, vou dar um exemplo, Neilton, é um jogador introvertido. Esse jogador, ele precisa ter respaldo, confiança, senão ele vai se perder. Não é um grande craque e mais ainda. Então tinha que ter mantido o mesmo alterar time da o time vitória. foi um erro, na minha opinião. Sem dúvida alguma. diz lá, Alterar contra o Atlético, Sim, deveria ter mantido certo, o time. não tem. Claro, é a velha coisa, time que está ganhando não se mexe. Posso dar um que foi exemplo, mexer? Rogério? Foi mexer e o que aconteceu? Não venceu o Atlético. Então aquilo Tirou que a ganhou confiança. um pouquinho lá contra o Bahia, tá, da novidade tal, que podia estufar o peito, já murchou de Mas novo. é que se a gente parar para avaliar, vamos pegar os 3 jogos do Zé Ricardo. Eu até acho que a gente tem que fazer a gente deveria fazer uma outra... Vitória, empate e derrota. A gente deveria vislumbrar uma outra ideia, né? Eu faço uma crítica geral à imprensa, a gente tem vislumbrado muito, o Inter perdeu. Não, acho que a gente teria que estar vislumbrando uma outra ideia. O Grêmio ganhou e jogou bem de novo. Isso é uma coisa que tem que ser feita, eu acho também. Mas Depois eu quero falar Mas sobre... avaliando o Zé Ricardo, ele também tem um pouco de uma pitada assim de má sorte no início da trajetória dele. E eu explico por quê. Ele pega o Bahia, que é um patamar Roger, que é bastante aceitável e bastante elogiado. Aí ele sobe um degrau para o Atlético Paranaense, que é o time intermediário dos 3. Perfeito. E aí ele sobe outro degrau para um time que é o patamar desses dois. Ou seja, ele é a construção dessas duas. Ele também tem um pouco de azar nisso. Claro. Na tabela? Na tabela. Faz parte. Faz parte do mas processo. eu acho Mas que ele erra um atrás do outro. Mas ele teve Rogério sorte. Ele teve sorte Que nisso ele aí. ganhou, ele ganhou. Não, ele teve sorte nisso, Diogo. Não, a progressão de dificuldade Não, é ele muito quer dizer que grande. se Mas tivesse- justamente se fosse ao isso, contrário, se fosse era ao pior. contrário, era muito pior. Se ele já começasse de cara pegando um Grenal e depois viesse o Atlético... Não, ele foi subindo a escada. Só que ele errou. Exatamente. Eu queria fazer uma comparação, Rogério, de uma coisa que aconteceu com o Grêmio. Claro, eu não vou comparar os jogadores, só vou comparar a circunstância, para ver como tu tem razão. Ele achou um time meio sem querer no jogo com o Bahia, por causa das lesões e suspensões, e deu certo. Da mesma forma que o Renato fez um teste com o Luciano e Tardelli e deu certo. O que o Renato fez? Manteve. Manteve pro Grenal. os dois. Não, nos 3 jogos. Sim, não, e mesmo pro ele Grenal, não mexeu, mudou. no jogo com o Vasco ele mexeu em volta, mas isso ele manteve. E aí que eu vejo a comparação, eu não estou comparando os jogadores, estou comparando as circunstâncias. E aí acho que tu tem razão. Ele errou porque ele tinha que ter mantido pelo menos aquela estrutura. Se não desse certo contra o Atlético, aí eu diria assim, bom, eu mantive, eu fui coerente, eu mantive, não deu certo, eu voltei atrás. Aí ele tu tem razão, tirou a confiança dos jogadores e ontem se viu que o Internacional, ele teve assim 40 segundos que o Inter saiu, acho que com a bola, se não me engano, e aí teve um lance de perigo. Um lance assim Neilton. que a bola foi meio por cima e tal. Foi aquele que durou a confiança dos jogadores. Assim que o exatamente. Grêmio começou a jogar, a confiança deles foi A hora embora. que tu mexe muito no time, foi o que eu disse aqui a respeito do Grêmio contra o Flamengo. O Renato, Perfeito, naquele perfeito. jogo, Mas mexeu demais Não, no time e deu do medo Grêmio. nos
os jogadores. Bota medo no time. É que o Otávio vai falar, mas é que nesse ponto é que eu discordo. Foi no Grenal que ele não mexeu. Foi no Grenal que ele botou exatamente aquilo que ele tinha proposto. Mas tinha mexido antes, Diogo. Mas desestabilizou, Diogo. Não jogadores que estão entrando, jogadores que não são de categoria superior, que não tem uma personalidade, que precisa... Esse jogador, ele precisa ter sequência e precisa ter estímulo. Se ele não tiver isso, se ele ficar na dúvida, pô, eu joguei lá, fui bem contra o Bahia, ganhamos o jogo, agora eu estou no banco, aí vem para um Grenal, por que então o D'Alessandro não jogou o Grenal desde o começo? Por que não bota o D'Alessandro desde o começo para ter a responsabilidade? Sinceramente, o que eu acho, além da escalação, e eu concordo que contra o Atlético tinha que ter sido o time que ganhou do Bahia, enfim, eu acho que a qualidade dos jogadores do Inter que atuaram ontem, independente se jogasse com tripé de volantes ou com o D'Alessandro, foi muito diferente. Os laterais do Inter não vinham atuando, e o Wendel, meu Deus do céu, um horror. O Bruno foi um horror, saiu porque estava cansado e com dores, mas não teve um perigo, não teve nada. Aí eu pergunto o seguinte, o Natanael já estava recuperado, certo? Sim, mas é que aí ele estava recuperado sem jogar. E o Wendel estava ali, ficava no banco, mas não jogava. Exatamente essa expressão. Usaste talvez sem a intenção, mas usaste a expressão. Estava ali. O Wendel é isso, é o exemplo maior da zona de conforto do Internacional. Qual é a última lembrança do Wendel? O quê? Qual é a última grande lembrança do Wendel? Grande lembrança do Wendel, eu tenho várias do Wendel. O Inter tem uma grande lembrança do Wendel. Há quase um ano. Pelo amor de Deus. O cruzamento para a vitória no Pelo amor de Deus. Grenal. E o último Grenal que o Inter venceu. Exato. E aí, enfim, eu acho que aí na frente com o Parede, o Wellington Silva, meu Deus, limitados demais. O Guerreiro foi engolido pela zaga do Grêmio. De novo. E aí deu 2, 3 bolas que ele perdeu pro Kahneman, ele já começou, já saiu da casinha. Isso que eu ia dizer. Posso fazer um parênteses sobre o Guerreiro, o comportamento dele, depois que o Grêmio fez o segundo gol. Eu prestei atenção. Eu tô falando imediatamente na saída de bola. A bola veio na direção dele, ele não foi na bola. Vou dar outro comportamento. Tu viu isso, Rogério? Vou dar outro comportamento. Esse foi dentro de campo e o de fora de campo. O que tem fora de campo? Quando entra na substituição, sai o Bruno e entra o Patrick, que foi a última substituição, o Rafael Sobis vira as costas, sai do banco e vai pro vestiário. Vai tomar banho. Foi pros vestiários, tomou banho e saiu antes do restante do jogador. Que não ia jogar mais. E aí ainda tem o Nico Lopes que forçou o terceiro cartão amarelo para não jogar. Então, quando acontece isso, vale aquela mesma máxima que eu repito sempre o Cuca quando ele pediu demissão do São Paulo lá atrás. Que ele disse: quando 1 ou 2 jogadores não vão bem, problema do jogador, tá? Quando 8, 9 jogadores não vão bem, o problema do treinador. Isso vale para a gestão. Mas quando é muito geral, aí é problema da direção. Mas claro que é da direção, esse é um problema de gestão. Por isso que eu disse aqui, se o problema está só dentro de campo, ele é mais fácil de ser resolvido, mesmo que você não tenha jogadores de qualidade superior e tudo mais, tu consegue resolver. Agora, quando tu vê esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, explicitamente mostrando que o problema é lá atrás, é dentro do vestiário. Eu levanto a questão do comportamento, porque por mais que os jogadores do Inter que estavam à disposição, que jogaram, fossem de uma qualidade inferior aos do Grêmio, e mesmo que jogassem a escalação, poderia mudar uma peça, continuaria sendo inferior. O comportamento desses jogadores, até dentro de campo, de o Inter não demonstrar uma reação, um poder de reação. Bom, terminou o jogo, a discussão era por que o Grêmio não fez mais gols? Porque o Grêmio, quando acelerava uma jogada depois do meio de campo, chegava com perigo. O pessoal que foi... E é verdade, os torcedores, quando saíram, eles sentiram... Reclamando que não golearam. Primeiro, teve um momento do jogo em que o Grêmio realmente tirou o pé. Iniciativa dos jogadores, eu condeno. Mas depois teve um momento do jogo em que o Grêmio realmente quis fazer mais. Mas essa é uma aí foi o mérito do goleiro e um certo, assim... um desperdício, né? Assim, falta de precisão. Displicência. Displicência, porque o Grêmio deu uma melhorada quando entra o PP, que daí entra o jogador que quer mostrar serviço, quer jogar, assim como no jogo anterior, entrou, fez a jogada, saiu. O Diogo fez uma analogia pela manhã que eu achei interessante, que eu não tinha percebido e que eu concordo. O Grenal do 5-0, o Grêmio pareceu menos superior do que o de ontem. Sim. É verdade. Muito menos. São gols, os gols do 5-0 eles parecem mais esporádicos, assim.
chute de fora da área, talvez lances de felicidade do que em relação a ontem, em que o Grêmio estava ali e a qualquer hora ia fazer goleada, consequência a qualquer hora ia fazer o gol. É que ontem até, Rogério, eu acho que estava muito fácil. É que ontem estava. E aí, Rogério, aí virou ritmo de treino. Não, mas daí tem me um parece peso. que tudo isso me faz discordar da tua ideia de que tinha que dar confiança aos jogadores que enfrentaram o Bahia. Eu acho que esses jogadores sequer adquiriram uma confiança. Eu não sei nem se eles conseguiram adquirir uma confiança. Mas Bruno, não pode ter confiança porque se ele joga um jogo fora de casa contra um time que está na disputa direta pelo posicionamento na tabela, ganham o jogo, tá? E vem para o próximo jogo em casa, que é um jogo importante, porque é contra o time que tu perdeu a Copa do Brasil recentemente. Por mais que tenham tentado desarmar esse espírito de vingança e tal, isso sempre mexe no íntimo do jogador. Vai mexer Grêmio e Flamengo, vai ter claro, isso. Vai sempre ter. Aí o que acontece? Será que nesse jogo, tu tira esses jogadores? Mas será que esses jogadores entenderam o jogo do Bahia? Ou foi uma coisa circunstancial? Não, pra mim é esporádico. Claro que o Bahia foi circunstancial. É episódio, não consegue vencer. Não tem importância nesse aspecto, eu não estou falando num aspecto tático-técnico. Eu estou falando num aspecto... Estou falando exatamente nesse aspecto. Tá? O jogador, tu tira ele depois de um jogo em que ele venceu, em que ele foi razoavelmente bem. Vamos particularizar um jogador. Eu posso fazer uma analogia triste, Rogério. Com qual? É triste, eu até não gosto, mas é uma analogia que a gente faz quando se remete a essa situação e é uma coisa, né? Talvez o Bahia tivesse sido aquilo que a gente vê às vezes, a melhora da morte. Juntou um pouquinho do que deu do rescaldo, veio o Zé Ricardo, aquela coisa, bum! Mas todo mundo sabia que não tinha como melhorar dali. Essa analogia, eu sinceramente eu não fecho, não concordo, melhor da morte, porque isso não tem a ver no futebol, isso pode ser na situação humana, na situação médica, mas não. Mas por que não tinha contra o Atlético avançar aquele mesmo time? Porque o Bahia não era um avanço, o Bahia era uma coisa circunstancial, nós dissemos aqui. Mas o Bahia era uma coisa circunstancial jogando na casa dele, Diogo. E como foi o jogo? Mas tudo bem, como é que foi o jogo, tá? Porque então ganhar só o que importa, não importa se joga bem. Mas a questão de tu jogar bem vai muito também da confiança do jogador. O que nós vimos ontem, por exemplo? Um esforçado de um Galhardo tentando jogar, mas um jogador que está absolutamente sem confiança. Absolutamente sem confiança. Ele conseguiu errar uma passada na bola. Posso te dizer uma coisa? Uma passada na bola porque sem confiança ele quer apressar, ele quer fazer tudo certo. Sem confiança ainda, ele tomou duas atitudes que jogadores do Inter durante o jogo não tomaram. Mesmo sem confiança, porque jogando mal e erradamente. Chutou a bola na barreira e depois pegou no rebote, fez mais do que os jogadores do Inter. Os jogadores do Inter não chutaram. Mas o Galhardo vai ter confiança quando? Se o Renato é o cara que mais confia nele. Eu sei. Ele joga tudo que é jogo. Houve em mas ontem não tinha alternativa, porque era arriscado colocar o Léo Moura. Em 2019, 5 Grenais. O Galhardo jogou 2 de titular. Sendo que um na ponta direita, né? Exato. O Grenal do Beira-Rio foi da ponta direita. Você só lembra disso? Um pouquinho, né? Não, Galhardo, mas não importa. O Diogo, ele isso é mérito do Renato, de dar respaldo para o jogador, como dá para o Paulo Vitor e tudo mais. Só fiz um parênteses. Tudo isso. Não tem mesmo. Agora, não adianta. Você tinha que se o Internacional não tem nada, pelo menos isso. Pega um time e vai dando confiança para esse time. Agora, o que acontece? É o que eu falei antes para o Paulo Brito. O vestiário do Internacional é uma grande panela. É uma grande panela. Se tu não abrir a tampa dessa panela e não detonar isso, amigo, para mim, não vai adiantar. É isso que sustenta o meu argumento, ou a minha ideia, a minha visão de que o Inter não tinha como dar confiança para os jogadores do Bahia. Nem se escalasse de novo contra o Atlético. Porque não tem ambiente para dar confiança. Não, mas tu tem que se os líderes... Bruno, mas tu Rogério, tem que procurar. Se o sobe... Então faz o seguinte, pega e entrega pro D'Alessandro, escalar o time, fazer o que quiser. Não, mas o D'Alessandro... Cada liderança está para um lado. E aí, agora falar se o Sobis é contratado como liderança, como importância de vestiário, como cara de Libertadores,
com 30 minutos, ele faz o que o Filipão fez, por exemplo, uma vez no Grêmio contra o Veranópolis, que ele vira as costas, deixa o time e sai mais cedo? Bruno, Eu lembro disso. Não, mas a liderança... O Marcelo Lomba, que é capitão do time, vai lá e dá uma voadora absolutamente do nada, numa jogada que talvez... Para tu ver como a coisa tá mal parada dentro do vestiário. Então não pra tem tu ver como realmente o vestiário do Internacional... Não dá Não tem como dar confiança. confiança. O técnico que os jogadores queriam foi embora. Mas chega um treinador novo, tá? Com uma proposta. Não, mas não chegou. Tá? Aí a gente já tem que parar aí. Não chegou um treinador novo. demitido. Mas quem é que dá respaldo para esse treinador novo? Para dizer, gente, olhem aqui, ó, esse é o treinador novo. Tem uma pessoa que está tentando dar esse respaldo, que se chama Rodrigo Caetano, que foi quem trouxe, tá, o Zé Ricardo. Tá? Agora, do outro lado, tem uma liderança que é única, não existem lideranças no elenco do Internacional. Existe uma única liderança, até vou tirar os dois exemplos, uma única liderança no elenco do Internacional, que é quem determina tudo, inclusive esse comportamento. Por que o D'Alessandro voltou contra o Atlético Paranaense? Porque ele é a liderança. Nós discutimos aqui que enquanto o Renato se reunia com os jogadores do Grêmio e ele, Renato, determinava, tu vai jogar, ou Léo Moura, tu não vai jogar e tal, no Internacional quem faz isso, o D'Alessandro se determina quando ele quer jogar. Ele é muito burro. Ele se determina... Com todo respeito, ele é muito burro. Muito o quê? Muito burro, porque entrar num Grenal que está tomando uma roda... Mas entrar não. Ele estava tomando uma roda, é pior, não é? Amigo, tá entrando, não entrou de largada, não entrou do começo. Sim, entrou na pior parte. Não, na pior parte. Ali era só lucro, é que nem treinador que pega um time que está lá na rabeira, só lucro, tudo que ele conseguia lucro. O Grêmio já tinha dominado 45 minutos como se não tivesse adversário. Ok, tudo bem, se continuasse assim não teria problema nenhum. E se conseguisse empatar, realmente se conseguisse empatar, seria dele, claro. Ele entrou na melhor situação possível. Mas aí eu acho que mesmo sendo o D'Alessandro, e eu retomo a tese do comportamento do Inter, que nas confusões que teve no jogo da expulsão do Lomba, ele não participou. No lance do Guerreiro, que o Guerreiro está de costas e o Lindoso e o Cuesta brigam com o Guerreiro, o D'Alessandro está do outro lado do campo. O Wendel também, se não me engano. Mas não está nem aí. Então, aí é que está, ele não está nem aí. Vou dar outro exemplo para vocês. Vou dar outro exemplo para vocês. Vou dar outro exemplo para vocês. Tá? Vai entrar no jogo. Tá? O que o torcedor está esperando de um jogador como o D'Alessandro, com o carisma que ele tem, a liderança que ele tem, vai entrar no jogo o quê? Ele vai incendiar, ele vai estar ali, vai chegar na torcida do Inter. Qual foi a primeira atitude dele quando ele foi para substituir? Abraçou o Renato. Abraçou o Renato, abraçou, conversou, parecia um amistoso, parecia um jogo de amigo, casados e solteiros. Pelo amor de Deus, cara. Essa liderança já passou mais da época do Internacional se livrar. Enquanto o D'Alessandro estiver mandando no Internacional, vai ser sempre isso aí. Ninguém vai conseguir quebrar essa panela. Ninguém vai conseguir mandar no vestiário do Internacional. O seu Rodrigo Caetano está se desdobrando. Eu não sei. Eu não boto minha mão no fogo pelo Rodrigo Caetano, que é um baita cara, é um baita de um profissional também, mas que ontem, depois do jogo, deu a cara a tapa. Ótimo, parabéns, tem que dar mesmo a cara a tapa. E aí tem que fazer aquele discursinho lá. Pelo amor de Deus. Mas vai dizer o quê? Aí, se ele é enérgico, se ele é o cara que manda... Mas ele não pode. Faz alguma coisa. Mas ele vai fazer isso. A primeira atitude dele foi trazer o amigo Rogério para treinar o Inter. Mas quem ia pegar essa barca? Quem ia pegar essa barca? Por que ele não peitou e não deixou o Odair, que estava fazendo um bom trabalho, estava levando o Inter para a Libertadores? Esquece o Odair. Mas ele não teve peito para fazer isso com o seu amigo. Não tem que fazer com o Odair. O Odair já tinha exaurido toda a possibilidade muito antes. Eu tô vendo, o Inter melhorou muito antes o Inter já tinha exaurido. Pra caramba. Aí é futurologia e coisa. Nós temos que trabalhar com a situação real. E a situação é essa. E vou dizer mais. E vou dizer de novo. O Odair até poderia a situação dele ter sido contornada. Não houvesse a necessidade desta liderança de sempre vazar para a imprensa que tinha ido pedir para a direção para o Odair continuar. Engraçado que o presidente Marcelo Medeiros protege o amigo e aí não tem problema, né? O D'Alessandro foi lá tentar proteger o cara. Não, proteger o quê? O D'Alessandro vai tentar proteger o Odair. Ele pode ir falar com o Papa, tá? Só que ele tem que manter isso intramuros. Ele não tem que
se vangloriar para a mídia e deixar vazar que ele foi lá pedir para o presidente para continuar o Odair. Aí a direção fica, aí a situação fica insustentável. O grande questionamento que fica é o seguinte, o que vai acontecer, e é muito possível que o quadro seja esse, que se o Internacional não se classificar para a Libertadores, vai buscar o Eduardo Cudê. Para quê? Não, o Inter vai classificar, porque tem muito time na frente que já tem vaga. O Flamengo ganha O Flamengo vai ganhar a Libertadores, o Atlético passou o Inter. Então aí é que está. O Internacional, eu disse aqui na passagem do RDC Esportes, disse o Paulo Brito, o Internacional tem que torcer e muito dia 23 para o Flamengo. O problema é que o problema é que o Cudê tem 15 dias. Dificilmente o Inter vai conseguir classificar na fase de grupos. Isso aí. Tá? Para o Grêmio já não está. Uma vaga só. Para o Grêmio não está fácil. Imagina para o Inter. O Cudê tem 15 dias para mostrar trabalho, é muito pouco. É muito pouco. E a gente sabe como é a frigideira do Inter atual. E é o ano, né? Não, e outra, começa na pré-Libertadores, já vale o ano. E o Inter tem menos tempo ainda para contratar. E o elenco? E menos dinheiro. É muito difícil. Então... O Internacional caminha, olha, passos muito tortos pelas suas próprias decisões. E o grande erro do Inter de 2019 é a demissão do Odair. Não, o grande erro do Inter em 2019 foi a renovação de contrato do Odair para 2019. Eu vi, final da Copa do Ali ele Brasil. já deveria, ali o Internacional deveria ter dado salto de qualidade. Melhor campanha na Libertadores. E não ter ficado, né, com um treinador que era novato e limitado. Porque não tiver, eu tenho convicção. É bom trazer o amigo, eu tenho convicção que se tivesse um outro treinador, vou dar um nome aqui só, tá? Um nome, tá? Que teve em cogitação do Internacional agora, Vanderlei Luxemburgo. O refri 3 litros, acabou o gás aí agora. Vanderlei Luxemburgo, tivesse o Vanderlei Luxemburgo no Internacional, o Internacional não perderia essa disputa com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Nem chegaria. Não, chegaria e venceria. Não chegaria. Então, aí é a opinião tua contra a minha opinião. Como a tua opinião de venceria? É, venceria, exatamente. Venceria. A única coisa que nós temos de concreto é que o Odair chegou e não venceu. Não venceu. Se chegar em terceiro no Campeonato Brasileiro, se chegar numa semifinal de Libertadores, se chegar na final e não ganhar, em tudo isso é suficiente para vocês? Ok, o Odair é o técnico de vocês. Para mim não é suficiente. E acredito que para a maioria dos torcedores do Internacional também não seja suficiente. Para mim, se ele é ou não treinador do Internacional, não faz nenhuma diferença. O problema é que o Inter não tem nenhum planejamento. O Inter não sabe o que faz. A demissão do Odair foi o maior erro. Planejamento é aquela história. Tu mesmo disse. Que é a frase do Vitório Piff. Né? Planejamento é resultado. Olha o exemplo que a gente tem pro futebol, né? Planejamento é resultado. Planejamento é resultado. Não adianta. Não sei, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil de maneira ridícula. Foi eliminado da semifinal da Copa Libertadores de maneira ridícula. Não tivesse esses resultados que está tendo agora, o Renato ia ficar igual. Nós não ia estar sendo tão condescendente assim. Posso dizer uma coisa? Aí tu não tem como... Primeiro, nós não temos como provar isso aí que tu disse é verdade. Mas o Renato, na minha opinião, ele fica porque ele consegue fazer isso. Estava conversando aqui com um amigo antes do programa e eu disse exatamente... A grande diferença do Renato para a maioria dos outros treinadores... Todo mundo entrou em luto depois que o Palmeiras entrou em luto. Perdeu um monte de jogo, empatou, desmoronou na tabela. Foi ultrapassado pelo Flamengo. O Inter perdeu a Copa do Brasil, entrou em luto. O único time que fez isso várias vezes. Fez quando caiu o Atlético. O Grêmio, o Renato tem esse mérito. Ele consegue superar o luto. Por quê? Porque ele é qualificado. É isso que eu estou dizendo. Mas porque ele é o técnico que está mais tempo à frente do clube do Brasil, né? E três, porque ele tem suporte para isso. Não, mas o Filipão estava um bom tempo também no Palmeiras. A primeira coisa que aconteceu, mandaram o Filipão embora. Não, tá, tudo bem. Entendeu? Mas aí o ano passado, o Rogério disse. O Grêmio não jogou nada contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Sim. O Grêmio foi lá e patinou no Brasileirão até a semifinal da Libertadores. Chegou na semifinal bem, foi eliminado do jeito que a gente sabe, né, da Libertadores da América, todo mundo sabe. Apesar que eu acho que o Grêmio poderia ter classificado antes dos problemas do VAR, né, tudo bem. E depois a gente sabe o que foi o Campeonato Brasileiro. Foi um Deus nos acuda, parabéns, obrigado ao São Paulo, faz uma placa do São Paulo na arena. Não, mas o Grêmio fez a parte dele. O São Paulo fez a parte fazia, dele. O São Paulo também não fazia. O São Paulo fez a parte pro Grêmio, vamos ser bem sinceros. E o Grêmio renovou com o Renato, entendeu? O Grêmio manteve um planejamento, mesmo frustrante como foi em 2018. E eu discordo, eu quero dizer o seguinte sobre... 2018 ganhou também. Ganhou o quê? A Recopa não foi no início do ano? Legal. Mas eu acho assim, eu não vou entrar no mérito disso aí, eu acho que
o mérito, quando teve o mérito do Renato de conseguir superar esse luto, isso é um mérito. Não dá para tirar dele. Claro, não estou tirando. E tem o mérito da direção que também no seu planejamento acreditou. Óbvio. Entendeu? E aí, pô, o Grêmio teve muito... tudo bem, não ganhou grandes títulos esse ano, realmente não ganhou. Mas, pelo menos o Grêmio... Não, tudo bem, o que eu quero dizer é o seguinte... Sim. Se tu comparar com o que é Palmeiras e Flamengo hoje, o Grêmio só está abaixo hoje. Do Flamengo. Não digo, digamos, dá para chamar de decepção em relação ao Santos. Eu estou falando do brasileiro. O Grêmio deveria estar melhor que o Santos. Mas é que o Santos só jogou o brasileiro. Essa foi a vantagem. Então, assim, nem isso não dá para bater muito. Se o Grêmio passar pelo São Paulo, o Grêmio vai estar na colocação que ele deveria estar. Sabe por que eu parabenizo tanto o Odair e elogio o trabalho que ele faz e acho que ele não merecia ter sido demitido? Porque quase que é inversamente proporcional o fato de que um time em campo vai bem quando tem uma boa direção. Eu ia chegar lá. É claro isso pra gente. A gente vê os times... não tem. Mas então o Odair fez muito mais do que a direção sem respaldo que dá pra ele. De todos esses exemplos que o Bavaresco elencou aqui, Palmeiras, sentindo luto, o Grêmio que conseguiu superar, o fato de o Flamengo ter evoluído muito ao longo do campeonato. Não, o Flamengo tá... Absurdamente. Para mim, o Inter passou por momentos parecidos, especialmente com o Palmeiras, ele, por exemplo, mas tem um elenco muito inferior a todos eles. E a peça que fazia com que tudo isso ainda fosse um grupo, para mim era o Odair. Era a única peça que mantinha um time que jogasse com corda esticada, motivado, mesmo que fosse no tinha um aproveitamento de 84% em casa. Mesmo que fosse no upa-upa, de qualquer jeito. E a gente fosse, por exemplo, uma classificação diante do Palmeiras com um gol todo reboteado lá do Patrick. Para mim, a única peça ali era o Odair. Ninguém... Quando tirou ali, ruiu. Mas ninguém discorda disso. Eu não discordo disso. Mas então por que tirou? A minha discordância, e eu disse isso, quando saiu o Odair agora, não deveria ter saído, deveria ter terminado o campeonato, só saiu porque ficou numa sinuca de bico a direção. Com o vazamento de notícias que os jogadores não, o Marcelo Medeiros ficou na sinuca de bico. Ou demite o amigo incompetente ou mantém o treinador bom. É a sinuca de bico que ele ficou. Qual é o amigo competente? Roberto Melo? Não entro nem nessa aí, não estou entrando nisso aí. Eu nunca vi o Grêmio, que é campeão dos últimos anos, trocou 14 vezes o departamento de futebol. O Inter está 3 anos com o mesmo departamento de futebol. Aí nós temos que ir para análise política. Mas não foi tu que disse. Análise política do Internacional. Isso influencia diretamente. Mas o que eu estou... Mas ninguém está discutindo mas isso. Então eu estou dizendo que o problema está lá. Mas eu estou dizendo que o problema está lá dentro. Eu nunca defendi o Roberto Melo. O que eu estou dizendo simplesmente é o seguinte, na situação pontual do Odair, tá? Eu não teria, com o que eu vi em 2018 do Odair, tá? Parabéns, se fosse dirigente do Internacional, eu não renovaria contrato com o Odair, eu buscaria um treinador com um outro perfil, daquilo que é o meu entendimento para o meu time de futebol. É isso só que eu falei. Agora, nesse episódio, eu concordo plenamente com vocês. Era o limite do Odair, mas o Internacional teria que ir com ele até o final do campeonato, classificando ou não para a Libertadores. E só não fez isso porque vazou o negócio para a imprensa de que os jogadores tinham ido. Não, porque o Marcelo Medeiros não teve culhão de mandar o Roberto Melo embora de novo. Não, mas não é a questão de culhão, isso é questão política interna do clube. Mas, Rogério, tu manteria um dirigente que não ganha. Ia continuar todo... Diogo, se não vaza para a imprensa o negócio dos jogadores... Rogério, qual foi a primeira coisa que o Odorico Roman fez quando ganhou a Libertadores? Esquece lá, o Grêmio é outro tipo de gestão, cara. Mas então é tá errado outro tipo ali, de não gestão. Odair, nem nada. Diogo, jamais passou, quando vocês falaram aqui, cogitaram de sair o Roberto Melo, que estava na mídia toda, ou fica o Odair, sai o Roberto Melo, o que eu disse para vocês aqui, clara e diretamente, não vai sair o Roberto Melo, porque é uma questão política do Internacional, então não vamos discutir uma coisa, tá, de uma gestão do Grêmio que é completamente diferente da gestão do Internacional. Mas então o Inter não vai dar certo. Mas... Pode trazer o Vanderlei Luxemburgo, pode trazer o Papa que não vai dar certo. Mas, o que eu estou dizendo há horas? O que eu estou dizendo há horas? Não, mas então nem a tua tese tu concorda. Não, a minha tese... Esse departamento de futebol não vai a lugar nenhum. Tchê, por que eu quero um treinador um Vanderlei Luxemburgo, por exemplo? Nem ele ia debater com essa situação. Mas debater o quê?
É um treinador que mandasse em todo mundo. Aí é que precisa. O Inter não tem o Renato, Rogério. O Inter não tem o Renato. Mas precisa ter. Mas não vai é a achar. única maneira. Não é a vai única achar. maneira. Eu vou te dar um exemplo, Rogério, de como... Vem cá, tu pode me dar um exemplo Claro. depois, porque eu já estou super atrasado aqui. Eu achei. Com os nossos aqui, o Tava Grenal logo aqui, realmente ó. empolgou. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc e voltamos em seguida. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Flores, o teu exemplo. Sabe por quê, Rogério, que talvez o Luxemburgo também não desse certo por mandar em todo mundo? Porque o Inter não foi ao circuito de palestra Conexão de Ideias do Sesc. Não está conectando a ideia. E não tem, é um Banrisul digital, sabe por quê? Eu estava em Atibaia, acompanhando a intertemporada do Inter. Entrevistei no primeiro dia em Atibaia o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano eximiu qualquer possibilidade de o Inter fazer uma boa atacada no mercado, trazer um cara para disputar uma titularidade, para ser um reforço de peso para a sequência do ano. No último dia, ou nos penúltimos dias já, Medeiros e Melo disseram que o Inter estava analisando o mercado da China para trazer um grande cara, estava sondando o Keno. Seria um cara que chegasse ali, primeiramente para disputar, em óbvio, uma condição de titularidade. Não tem conexão de ideias, Rogério. Nem o Vanderlei Luxemburgo ia conseguir. Ele ia se amparar em quem? No Caetano, que não vê dinheiro para reforçar? Ninguém. Ou no Melo e no Medeiros, que acham que o Inter poderia ter feito um grande negócio? Ele não ia navegar sozinho nesse barco. É óbvio que não vem, entendeu? Tu tinha que ter interpretado isso. E a situação, eu citei o Vanderlei Luxemburgo, poderia ter citado o Filipão, teria que ser um treinador. Não, eu entendi o perfil, só que ele não ia navegar sozinho. Com a chave do vestiário, que nesse dia. Do vestiário e do clube, teria que mandar no presidente, não adianta. Teria que ser, porque não ia ter, teria que mandar em todo o clube. Todo o clube. Para que vocês tenham uma ideia do que é a questão política do Internacional, vocês concordam comigo que o Roberto Melo está desgastado, certo? Nossa! Muito bem. Tá, o meu tênis está desgastado. Né? O Roberto Melo seria o sucessor natural do Marcelo Medeiros. Isso, vai levar um laço na eleição, se for para a eleição. Por isso que o Marcelo Medeiros agora está correndo o clube... Paralelo. Não, o Marcelo Medeiros está correndo entre as pessoas que são destacadas no clube, tá? Para tentar fazer surgir um outro nome. Bom, melhor que o Banrisul, então, só o banco do Marcelo Medeiros. Crédito infinito, né? O quê? Pode gastar o quanto quiser, que continua com crédito ainda. Sim, perde. Melhor que o Banrisul, só o banco do Marcelo Medeiros. Mas quem? Melo. Não, mas é isso. Gasta o quanto quer e tem crédito infinito. É isso que eu estou dizendo. Está procurando um outro nome porque sabe do desgaste do Roberto Melo. E que talvez, se for para o enfrentamento, mesmo que ainda se tenha um prazo grande para a eleição, final do ano que vem, né, o Melo não consiga se recuperar até lá para ser o candidato da sucessão. E todo o movimento dessa direção... Também não dá para queimar, ele não vai queimar. Não vai queimar, mas... Não vejo possibilidade. Por isso que ele está... Se tem uma coisa por que o isso que ele torcedor está tem, procurando ex-presidentes para conversar, para ver se tem algum nome. Mas tem Alexandre Chaves Barcelos. Só que o Alexandre Chaves Barcelos ainda não tem para o torcedor, vai precisar muita mídia para ele. Vai precisar, porque o que se montou... O que se montou na política? Não, aí é que está. A política do Internacional foi montada... Então não precisa dessa mídia, quem é a concorrência? Só um pouquinho. Por essa estratégia toda que nós vimos, as comissões de inquérito que foram instauradas no Internacional, uma primeira comissão que foi presidida pelo Amarante e que não fechou, né, com aquilo que queria o presidente do Internacional. Não concordo com essa tese. Aí nomeou... Não, mas isso é o que está lá. Tanto que foi nomeada uma segunda comissão... A pedido do Ministério Público. Não foi a pedido do Ministério Público, não. Não vou entrar nesse debate. A segunda comissão de inquérito
foi montada pela própria direção do Internacional, pelo Conselho Deliberativo, tá? Com a participação de conselheiros colorados e integrantes do Ministério Público. É diferente. Não foi a pedido do Ministério Público. Tá? Essa comissão. Mas tudo isso é um jogo político. É um jogo político dentro do Internacional para neutralizar qualquer oposição. Só que aí o que acontecia? Estava tudo tranquilo, só que os resultados de campo são muito fortes. E se eles não acontecem... Os não resultados. Eles desgastam. Como está o Melo agora desgastado. Então está nessa sinuca agora, né, o presidente Marcelo Medeiros do Internacional tentando essa equação, essa engenharia política de criar um outro nome para que possa não ter nenhuma possibilidade de... A oposição está enfraquecida no Internacional, realmente está enfraquecida, só que na medida em que os resultados de campo não acontecem e o Internacional em campo começa a pagar esses vexames com essas outras repercussões fora de campo, Nico Lopes, Rafael Sobes e tudo mais, aí pode começar. E é muito rápido isso, na política de clube, em 6 meses se cresce. Então, para o Inter precisa crescer futebol, o Inter não tem futebol. Mas aí é que está, o Internacional hoje está mais preocupado com a política do que com o futebol. Não, mas é que não, o Rogério faz 3 anos então, porque o que aconteceu no Inter nos últimos 3 anos? Faz 3 anos. Então ele perdeu dois campeonatos gaúchos para o Grêmio. Exatamente isso. Não. Né? Sim, 2 para o Grêmio e 1 para o Novo Hamburgo. Exatamente isso. Perdeu 2 campeonatos gaúchos para o Grêmio, um campeonato, perdeu a Série B, que é o que foi ridículo para o América Mineiro. Exatamente isso. O Inter demitiu um treinador para não pagar a premiação, que ninguém vai me dizer que não era para isso, né, pelo amor de Deus. Tá. E o que é isso? Gestão. Mas e aí... Má gestão. E aí quem é que está pagando o pato? Má gestão. O maior... Quem está pagando o pato é o torcedor do Internacional, que é uma vergonha atrás da outra. E cada um que vai lá e faz um bom trabalho paga mais um pouquinho do pato. Odair, Rodrigo Caetano... Caras que trabalham estão pagando pato. Por isso que eu tenho dito aqui, eu não estou fazendo a defesa, tá? Todo mundo tem o direito à defesa, a ser julgado, condenado ou absolvido, tá? Eu não estou entrando nesse mérito. Mas quando você vê um processo de satanizar, que foi isso que a atual diretoria do Internacional fez com a gestão anterior, tá? É tu tirar o foco do ponto principal e passar para um ponto secundário. Porque o ponto principal... Eu não estou dizendo que não tenha que ser feito, Bavaresco, não é isso aí. O que eu estou dizendo só é que os resultados de campo não aparecendo, tu começa a forçar muito na política do clube para não perder o mando, não perder o poder. Mas isso eles fizeram antes mesmo de ter ou não ter resultado, porque eles entraram e fizeram isso. Não. Sim, Marcelo, sim. Não. A investigação da gestão anterior? Não foi. Se tu te lembrar, teve primeiro um campeonato gaúcho que não chegou nem na final. Tá? Eu acho que aí foi o andamento das coisas que levou um tempo. Teve a investigação ela começou imediatamente. Eu me lembro, desculpe, Rogério. Mas é que isso não é a pauta que mudou o Inter. Pelo amor de Deus. Só queria dizer que eu lembro dele, quando eu assumi, ele disse, nós vamos investigar as coisas, ver o que aconteceu. Eu lembro disso. Isso levou um tempinho. Claro, o Inter perdeu o Gauchão pro Novo Hamburgo e tal, mas acho que não tem relação de causa e consequência. Mas também acho que a gente já esgotou de Inter, não? Porque sabe a gente... Vai ter pouco tempo para falar de Grêmio, né? Porque as coisas ficaram... É a minha tese, né? Referência, ganhou, não sei como. Referência em estágio, aprendizagem, programas sociais que transformam vidas. É o CIEE. O CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira aí. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para conhecer e inclusive participar dos programas do CIEE, você pode ligar para o telefone 3363-1000 ou então acessar o site do CIEE, ciers.org.br. Eu tenho um pessoal para indicar lá, se quiser. Vai, indica. Para fazer um curso lá.
Isso. Curso de gestão, alguma coisa assim. Aprendiz legal, o pessoal aprender legal. Né? Aí é que tá, tem que ser do aprendiz mesmo lá, tem que ser só no aprendiz para ele. E quero dizer o seguinte, no café da manhã, com a palestra que nós tivemos com a economista Vanessa, da Secretaria Estadual da Fazenda, teve um participante, eu confesso que eu não me lembro o nome, mas ele faz parte dos veteranos, né, dos idosos, de alguma entidade dos idosos. E ele pleiteou justamente isso, programa de aprendizagem e estágio para idosos também, né, que tem essa necessidade. Legal. Então tá aí, ó, daqui a pouco pode ser essa sugestão do Bruno aí para não que o pessoal seja idoso. Mas pode estar precisando de aprendizagem. Só dessa questão do Grêmio, para deixar feito aqui o registro também na RDC, que para mim ontem ficou claro o tamanho que tem um jogador quando ele faz aquilo que ele pode. Quando ele está no ápice, ou seja, que ele entra em campo, joga exatamente tudo o que ele sabe, tudo pode mudar. Porque exatamente, porque aí tu sabe o que dali pode acontecer qualquer coisa. O Matheus Henrique, ele é um cara que oscila, ele tem 21 anos, é normal oscilar. Só que bem menos, a cada tempo só ele que oscila toda menos. vez que tem um Grenal, ele não oscila. Ele joga uma barbaridade. O que ele jogou ontem, olha, se não foi a melhor atuação de um jogador no Brasileirão... O lance que resultou no lançamento e na expulsão do goleiro, foi um lance de impedimento, mas o impedimento no campo parecia enorme. Depois, olhando a TV, foi um impedimento desse tamanho, assim. Mas não vê o cara. Não é questão, o Bandeira seguiu, a arbitragem seguiu o protocolo, é esse aí. Eu não quero falar disso, quero falar do lance. Pode-se discutir o protocolo, mas tá certo. O drible que ele deu... É desconcertante. E difícil, porque o Moledo veio muito justo. Entendeu? Ele veio na bola, forte, mas na bola. O Moledo acerta os botes, geralmente. Então, exatamente. Não, mas ontem não estava acertando nenhum, né? Ele não achou. Porque, inclusive, ele deu um pisão, a falta que foi foi um pisão, porque ele chega atrasado. Ele não acertou nenhum. Né? O lance do Jeromel? Não. Foi em cima de quem que ele deu o pisão na entrada da área. Que o Galhardo bateu. Da barreira foi Não, que a outra falta foi do Parede. A falta que resultou no gol foi do Parede. O Moledo, depois a gente vai ao longo dos dias aí falar sobre isso. Mas ele estava voltando também, né? Tudo bem, era o segundo jogo, né? Mas o Bruno estava no banco, tinha que ter jogado o Bruno Fogo. É o segundo jogo. Quem cresceu, semana passada. Tem jogador que cresce no Grenal, né? E... Não, já tinha cumprido a suspensão. O outro jogador que cresceu muito no Grenal, aliás, dos dois zagueiros do Grêmio, claro que foi facilitado pela postura do Inter, ok? Mas aí, ofensivamente, inclusive, a imposição deles... Olha, o Guerreiro... Nunca perderam um Grenal. Todos os Grenais que o Guerreiro jogou, não conseguiam jogar. Também pela questão do Inter, eu sei. Mas agora nós estamos abordando... Não, mas não é só a questão do Inter. É que quando tu, por exemplo, se eu sou zagueiro, vou jogar contra ti, eu sei que eu tenho que prestar atenção e me superar. Então, não pensa que a zaga do Grêmio leva de barbada, tanto o Kahneman quanto o Jeromel, o Paulo Guerreiro. Eles entram muito focados, claro. E o centroavante como Guerreiro é o centroavante que o Kahneman gosta de marcar, que é o que joga de costas. Eu lembro dele marcando o Prato em 2016 na final da Copa do Brasil. Aí teve o ano passado o Prato no River. Sim. Agora o Guerreiro é o centroavante que ele gosta. O Sandy do Foi muito mais difícil marcar o Gabigol, porque não fica o grande jogador. Como foi difícil para o Inter, por isso que o Renato ontem não admitiu na coletiva. É o único senão que eu tenho do Renato, às vezes. Tem várias coisas que eu acho que às vezes ele fala demais. Aliás, quero deixar de falar, só quero falar um negócio só do Renato. O torcedor, nós aqui, qualquer um de nós pode dizer que foi um massacre. O treinador não deve. Era aí que eu queria chegar. Não pode. Não, mas não era disso que eu ia falar. Não pode. Não era disso, eu ia falar de uma outra coisa, ele às vezes ele afronta os fatos, né? E aí quando foi questionado, eu não lembro quem questionou, não sei se foi tu, acho que não foi tu, né, Diogo? Mas tu estava na coletiva, né? Sobre a questão do centroavante. É evidente que esse time do Grêmio, esse que vem vindo dois, foi assim desde 2016. É que o Grêmio ganhou um título, o mais importante, com o centroavante. Não, com só detalhe. Que ele fez um gol importante, né? Não, ele fez alguns durante a campanha, mas lá nas decisivas, quem salvou foi Jael e Cícero. E depois, claro, o Luan e o Fernandinho. Então, a participação dele na decisão, na hora
Da onde ele eliminou o Botafogo? Não, mas ele vai achar com o Luciano... Tem humildade para admitir mas quando uma coisa que ele mesmo criou está dando certo. Muito bem. Mas ele vai achar mais ou menos essa fórmula com o Luciano e com o Tardelli. Sim, mas ainda vai achar. Se eu posso fazer uma crítica ao Grêmio ontem, e se é possível ser feita uma crítica ao que o Grêmio jogou ontem, faltou pro Luciano um meia. Um Jean ou um Luan. Várias vezes ele tá no último homem, como estava no lance do impedimento e não tinha o cara pra e não recebeu o passe. Mas aí tu vai ter que fazer outra escolha. Tu vai ter que fazer entre Luciano e Tardelli. O Luciano hoje está muito acima do Tardelli. Tardelli, mas eu estou dizendo nessa composição. Mas os dois juntos foi a melhor formação sem Jean-Pierre. Pode compor. Mas tá funcionando sem um homem de criação, é a melhor. Eu discordo rapidamente que o Luciano é que não jogava, o Tardelli estava ali. Não, eu sei. Então eu não sei se o Luciano com o Jean ou com o Luan não teria dado melhor. Claro que sim. Entendeu? Não, eu digo, sem ter eles, o Renato achou uma formação Pode ser. que foi a melhor. Eu acho que ele não achou a formação, aí que tá. Eu acho que ele deu chance pro cara que não tinha jogado e mostrado seu futebol. Não, ok. Que era o Luciano, tá entendeu? Não, mas agora até o fim... Mas dessas soluções, a melhor foi essa do que botar o Michel lá atrás. A presença do Luciano fez o Grêmio marcar 8 gols e levar 1 gol. Não, e ontem, no primeiro lance de perigo do Grêmio, 3 minutos, escanteio. Foi a defesaça do Lomba? Uma defesa espetacular. Cabeçada de quem? Agora, isso é uma outra coisa que eu queria... Fora esse lance que foi da bola parada, tanto o gol quanto esse de escanteio, tá? O outro foi uma falta, predomínio total do Grêmio. Mas defesa do Marcelo Lomba não teve só essas aí. Não, no primeiro tempo teve duas. Mas no segundo tempo teve várias. Aí no segundo tempo tem um chute de fora. Não, aí do Danilo no segundo tempo, né? Não, eu estou falando do primeiro tempo. Duas defesas, a cabeçada do Luciano a bola parada. Bola parada. Estou dizendo, e o que a gente estava falando, por isso que eu acho que falta um cara para botar o Luciano na cara do gol, porque ele tentava e não... Mas eu só quero voltar para o outro lado, quero voltar para o lado internacional. E por isso, mesmo que tivesse o predomínio e tudo mais, o Grêmio não estava entrando na área. Não. Entendeu? Então o Internacional poderia ter continuado. Era só refazer um o Everton no primeiro tempo foi mal, melhorou no segundo. Mesmo quando não deu aquela paulada na trave. Muito forte, muito abaixo. Deixa eu só terminar abaixo dele mesmo. Com o recado do SESC aqui a respeito do circuito de palestras Conexão de Ideias. Eu sugiro que vocês entrem, porque agora em novembro continua o Conexão de Ideias, não é? Nós estamos no início do mês e já temos várias palestras agendadas aí, né, para o mês de novembro. Tá? Então, entre no site do SESC, sesc-rs.com.br, né, / Conexão de Ideias. Entre no site do SESC, vai aparecer o site do SESC aí. Vai aparecer o site do SESC, aí está. www.sesc-rs.com.br / Conexão de Ideias, para saber, né, quais são os palestrantes. Nós temos vários palestrantes no circuito, né? O Amir Klink, o Gustavo Borges, o Fernando Fernandes, Monja Coin e tal. Né? Então, novembro tem mais circuito de palestras Conexão de Ideias por diversas cidades do Rio Grande do Sul. Então, acesse o site do SESC. A realização é Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Mas era isso que eu queria enfocar, justamente, que mesmo assim, tá, por erro de posicionamento da defesa do Internacional, que o gol do Jeromel é um erro crasso de posicionamento. Né? Para vocês terem ideia... Mas é a típica jogada que o Grêmio tenta, né? O Grêmio tentou contra o Palmeiras. Sim, mas mas aí o zagueiro do Internacional, o Moledo, ele estava marcando o Everton. Ele não tinha nenhum jogador do Inter o Lindoso é que estava mais perto e o Jeromel, ele se projeta sozinho. Era uma marcação por zona numa bola de falta, ficou estranho. Uma hora que tu vai marcar um escanteio, tu tem que determinar quem é quem. É o fraco, né, na marcação. E o Alisson bem de novo, né, nessa cobrança de falta dele. Muito bem, ele é muito bom. O Alisson, ele é inteligente para ver o posicionamento. O Alisson é termômetro, né? Jogou bem. O Alisson é termômetro, ele lembra muito. O Carlos Henrique Gutierrez está dizendo aqui, ganhou o melhor. O Inter com Parede, Neilton, Wellington, Wendel e companhia, não poderia fazer frente ao Grêmio. 2-0 foi barato. Foi barato realmente. O Antônio Carlos Damasceno Lima, né, líder de audiência, amigo Rogério, programa com informação, com conteúdo e qualidade. Enfim, deu o meu Grêmio em busca da vaga na Libertadores 2020. E o grande jogo é esse contra o São Paulo, que vai ser na Arena, né? Tem vários grandes jogos. Tem Grêmio e Flamengo também. Mas esse aí. E
O Grêmio e Flamengo é na 33ª, então é logo em seguida. Pode ser que não tenha. Grêmio e Flamengo lá ou dia aqui? 17 agora, o feriado. Grêmio e Flamengo é aqui, Grêmio e São Paulo é aqui. Então são os 2 jogos para o Grêmio entrar no G4. Os jogos pro Grêmio entrar no G4 com todo o respeito. Agora, isso que eu ia falar. São os 2 próximos. Com um detalhe que eu queria ressaltar para a torcida do Grêmio é o seguinte, ó, não levar de... Ir no jogo, quem puder, vai no jogo, porque o Flamengo está dando a lição que... Tudo bem, o time do Flamengo é muito acima de todos os outros. Eu reconheço isso, aliás, tenho reconhecido isso desde já faz algum tempo. Mas o fator local faz diferença. E respeita o adversário, o Flamengo. Não, respeita, joga sempre para ganhar. Então, assim, ó, em qualquer lugar que ele joga. Isso. Então, o estádio cheio faz diferença, botar pulso. Quem puder ir no jogo contra o CSE, parece um jogo fácil, não será. Será um jogo bem difícil. O Grêmio perdeu pontos pro Bahia, perdeu o jogo no perdeu para Chapecoense em casa, um 3-3 ridículo. Perdeu pontos. Então, mas assim, agora é outro, tem que recuperar isso. É outro momento, eu não tenho dúvida. O Grêmio botou tesão tem que estar e agora tem que estar vai. focado, tem que estar concentrado. Bavaresco, Bruno, Otávio, Diogo. O Otávio estava de aniversário ontem. Estava ontem. Estava lá na arena. Estava lá. Trabalhando, né? Trabalhando. Ganhou o presente. Não sei. E um abraço pro Michel também, né? Que um abraço sim. Michel. Perdeu o pai, é um nosso querido companheiro aí. Grande abraço para ele e para a família. Bem lembrado. Bom, estamos encerrando Virando o Jogo. Você fica com a sequência da programação da RDC TV. Hoje à noite, 9 horas, tem o 2 Toques com o Cadu Oliveira. E amanhã nós voltamos logo depois do Paulo Brito. Tem o RDC Esporte ao meio-dia com o Paulo Brito e nós entramos com o Virando o Jogo à 1 da tarde. Muito obrigado, até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.